Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Calmaria antes da tempestade. Seguimos em um padrão de equilíbrio para o farol do mercado cripto, que é o Bitcoin. Mas eu quero te mostrar por que este movimento de marasmo, esse movimento calmo, ele está prestes a chegar ao fim. E ele vai culminar com um evento muito importante. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Separei ativos para analisarmos em conjunto, mas os comentários estão abertos aguardando o seu pedido de mais e mais altcoins que você quer que a gente avalie. Pois bem, seguimos no padrão de equilíbrio, é topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente. O mercado se mantém em sua acumulação arrastada, que está servindo como um rolo compressor para aqueles que não têm paciência. Oh meu Deus do céu, o mercado não faz nada. O mercado caiu e agora ele não está reagindo? Será que agora não teremos altas? Será que agora já era? Narrativas parecem levar a crer que é isso. Peraí, narrativa. Os gráficos, o macro, mostra que a maior probabilidade é quedas. Vamos dar uma olhada. Opa, parece-me que o ponto em que nós estamos, que é um ponto saudável no macro, é um ponto de incerteza que vimos no passado. Se você não assistiu ao vídeo de ontem, confira. Ele mostra exatamente o que está acontecendo hoje e que aconteceu no último ano e que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Movimento de crash, acumulação, narrativa de queda, fim de ciclo, combinado a medo extremo, combinado a base de preço mensal, combinado a tendência macro de alta, casando bons indicadores, isso tende a ser oportuno. É o que nós temos visto ao longo dessas últimas semanas e a gente vem mostrando tudo aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o macro, zero novidades, segue bullish. E o curto prazo segue nesta acumulação. Mas espera aí, você falou que essa acumulação pode estar chegando ao fim. Pois bem, se a gente puxar uma linha no corpo da vela, na parte inferior, e puxarmos uma linha no corpo da vela, na parte superior, você vê que a gente bate aqui, perde, mas não fecha abaixo, rompe, não fecha acima, perde, não fecha abaixo, rompe, não fecha acima, até segunda ordem. Pode vir a buscar uma faixa inferior, uma faixa superior, uma faixa inferior, uma faixa superior, até meados de... Peraí, nós temos aqui terça-feira, 28 de outubro, às 21 horas. Então a gente tem algo plausível em uma acumulação que pode se encerrar no final da terça, quiçá na quarta-feira. A acumulação que vem se arrastando desde o dia 10 de outubro pode se encerrar no dia exato da reunião do FOMC, reunião do Fed, para decidir a taxa de juros. E a maior probabilidade é o corte de juros. Então nós temos que ter máxima atenção e, obviamente, paciência em entender que
este movimento de acumulação é algo natural. Depois que a gente tem uma movimentação muito brutal e a gente tem a marcação de topos e fundos ou de fundos e topos, a gente vai acumular, o mercado vai ter uma queda na volatilidade, uma queda no volume, até que a gente tenha uma definição. E que dia melhor para termos uma definição do que a reunião do Fed na próxima quarta-feira, em que teremos a decisão e teremos a coletiva de imprensa com Jerome Powell. Se a maior expectativa é do corte de juros, o mercado como um todo vai ficar de olho na liquidez. Existe uma preocupação dos investidores em relação à liquidez, o fim do QT. Isso sim pode alterar os cenários. E o que tudo indica é que injeção de liquidez é algo que o Fed terá que fazer na economia. Maior liquidez, maior benefício para ativos de risco. Entenda ativo de risco, também Bitcoin e, por consequência, altcoins. Então nós temos um padrão de acumulação que se arrasta, mas nos leva a um rompimento provável até o dia da reunião do Fed. Rompimento que pode sim marcar o fundo para nos trazer a continuidade de alta do mercado no macro, o que naturalmente iria beneficiar o Ethereum, porque o Bitcoin é o farol. Bitcoin sobe, acelera, Ethereum pega carona junto com o Bitcoin. Ethereum renova máximas, acumula, dominância cai e o fluxo financeiro começa a caminhar para ativos cada vez menores, levando ao que muitos estão esperando, que é Alt Season. E eu vou explicar mais uma vez, não tem Alt Season sem. Isso nunca mudou. Rompimento de topos do Bitcoin. Rompemos, vamos arredondar $70 mil? Passamos de passagem. Qual é o segundo desafio? Ethereum romper topos. O Ethereum tem que romper topos, acelerar, não é romper, tá ali em 5 mil, vai para 5.500, não. Romper topos de forma confirmada, acelerar, começar a acumular. E aí sim, a dominância começar a cair, perder 55%, começar a acelerar o seu movimento de baixa. É isto que irá marcar a Alt Season. Mas a gente está diante de um movimento macro saudável, com a mesma narrativa de fim de ciclo que acaba por se repetir todas as vezes em que chegamos a fundos ascendentes no gráfico mensal. E detalhe, falamos sobre isso repetidamente ao longo dos últimos meses, inclusive. Então vamos acompanhar de perto este movimento e esquecer que, sem esquecer, não adianta a gente esquecer, sem esquecer que a paciência é uma qualidade essencial, é uma característica, na verdade, é uma exigência para que você seja lucrativo no mercado financeiro. Então o investidor tem que ter paciência, porque isso aqui não é um esquema de ficar rico da noite para o dia. Combinado? Agora, atendendo aos pedidos, eu vou analisar algumas altcoins, mas deixa aí nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Lembrando, eu não trago aqui indicações de compra nem de venda. São apenas vídeos educacionais, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, depois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você quer contar com atualizações além das que eu apresento aqui,
participa do nosso grupo do Telegram geral, segundo o link da descrição. Tem sites, análises, atualizações e muito mais para você. Aguardo a sua participação. Agora vamos analisar os ativos que você pediu: Avax, Algo, Ondo, DOT, SNX, Sui e Celestia. Celestia, vamos começar de baixo para cima e vamos olhar. A gente falou de Celestia no começo de setembro e a minha visão era: simplesmente precisamos de um pivô de alta. Por que que a gente precisava de um pivô de alta? Isso se mostrou muito, mas muito inteligente, aguardar esse pivô de alta, que ainda não aconteceu. Por quê? Porque a gente está diante de um padrão, que é um padrão que lembra um padrão de cunha descendente. No entanto, nós não temos uma área de suporte anterior para nos dar base clara. A gente tem respeitado, perde os fundos sem continuidade, perde os fundos sem continuidade, perde os fundos sem continuidade. Inacreditavelmente, perdemos os fundos aqui sem continuidade. No entanto, a gente não tem um histórico, a gente não tem um passado para nos dar base. Vou te dar um exemplo. Se a gente fizer isso daqui, e aí o mercado começa a formar uma cunha, você vê que a gente tem uma base aqui, ó. A gente tem uma área de suporte e resistência aqui, nós temos uma área de suporte e resistência aqui, uma área de suporte e resistência aqui. Então a gente, quando olha para análise gráfica, a gente olha muito para o passado, para traçar os pontos de resistência e suporte mais críticos. A gente vai somar, obviamente, com tendência, a gente vai somar. Isso é o arroz com feijão da análise gráfica. Vai somar com alguns indicadores e a gente vai olhar quais são as maiores probabilidades, o risco, o retorno. Neste caso, comprar nesta área, embora não seja de todo errado, é uma compra para aquele que, obviamente, tem uma visão extremamente bullish para o projeto em si e tem um perfil de risco. Obviamente, tem caixa elevado, tem uma proporção de Bitcoin versus altcoins, versus portfólio de altcoin, também é muito confortável. Por quê? Porque este é um ponto de risco. Se você olhar para o passado, a gente não tem nenhum suporte claro. Então lembre-se, ao olhar para este tipo de ativo, e eu não estou falando que Celestia é ruim, não é. Mas o ponto atual pode ser perigoso para aqueles que não têm o devido conhecimento de risco. Você precisa ter o conhecimento, mais uma vez, do projeto, de risco, e ter um equilíbrio no teu portfólio. Tivemos um flush aqui e eu quero me posicionar. Maravilha. Geralmente, em um cenário como este, a gente tem a marcação de fundos sem continuidade em uma cunha descendente. Sou um pouco mais conservador. Não tem nem o que discutir. Nossa, Alô, mas eu tenho que esperar ele dobrar de valor? É exatamente isso. Não tenho o que discutir aqui. O ponto é, a gente tem um topo descendente, só que este topo descendente ainda não é uma resistência. Então eu vou olhar para este topo descendente. Então aqui sim, ó, suporte, suporte, suporte perdido, virou resistência. Uma vez que ele for recuperado, ser utilizado como suporte de novo, aí você tem uma oportunidade. Maravilha? Este é o ponto. Seguindo, Sui. Sui estava se sustentando em uma área bem interessante, a área de 50%, 618. Simplesmente quebrou a estrutura completamente. A gente teve uma aceleração, aí a gente formou um topo, um fundo ascendente, um topo duplo, tivemos o crash, agora a gente está numa faixa que é uma faixa nebulosa, na minha humilde opinião. Ela pode servir como área de buy zone,
se você entender que a gente está neste paredão de resistência e suporte, ela poderia ser utilizada como uma área para você que quer fazer um DCA, entende que SUI é um ótimo projeto, tá? Mas que tem um perfil mais agressivo. Não tem como. Comprar qualquer altcoin agora também, se a gente levar em consideração, você tem que ter um perfil mais agressivo. Não dá para você ter um perfil mais conservador, porque você não vai comprar. Mas a tendência é que boas compras são feitas quando todos estão morrendo de medo. Tá? Então, você pode avaliar compras ou um DCA conforme a gente bate aqui e não tem um movimento como este, ou aguardar este movimento aqui. Ah, mas aí eu vou perder uma baita de uma oportunidade, porque eu tenho que aguardar um rompimento justamente de uma área que é uma área muito próxima ao topo. Poxa, Luan, mas aí fica complicado. É exatamente isso. Se você não quiser aguardar, você pode avaliar uma exposição aqui. É isso. SNX teve o clímax no volume. Um detalhe. Quero usar a SNX como exemplo. A SNX foi um ativo que eu fiz vendas dias atrás. Foi na semana passada, se não me engano foi no sábado passado, não lembro direito. Por quê? Porque a gente teve uma forte aceleração. A gente teve um clímax no volume, tá? Deixa eu puxar aqui, acho que isso foi no gráfico de 3 dias, foi no gráfico diário. Foi aqui, ó, no gráfico diário. Fiz vendas nesta área aqui em 2,44, foi em 2,44, tá? Por quê? Porque a gente teve uma fortíssima aceleração, um clímax no volume e no gráfico semanal, a gente atingiu uma resistência, sem contar que nós tivemos o RSI semanal atingindo uma faixa de sobrecompra. Ah, como é que você tem caixa para fazer compras? Como é que eu tive caixa para fazer compras no dia 10? Exatamente desta forma. O mercado acelera, mesmo em cenários travados, a gente acaba tendo oportunidades de realização, de venda, de rebalanceamento e se eu quisesse recomprar SNX, no ponto que eu vendi, deixa eu ver se consigo puxar, ao ponto atual, eu tenho um desconto de 48%. Então, quando a gente tem um gatilho específico, vendas são realizadas, exatamente como a gente fez ao longo dos últimos meses. Por exemplo, Zérebro trouxe, é um projeto que eu investi, trouxe uma valorização de 400%, eu fiz vendas pesadas. E isso me colocou numa posição muito mais confortável. Agora eu também consigo comprar Zérebro a um desconto praticamente de 50%. Então, a minha estratégia é ter o meu portfólio, ter o meu Bitcoin, que é a base, ter uma parcela em altcoins, e conforme o mercado, ao longo do ciclo, ele acelera, ele corrige, ele acelera, ele corrige, eu posso realizar justamente nessas acelerações com gatilhos para eu recomprar quando isso fizer sentido no macro, para eu recomprar os ativos mais baratos, permitindo que a quantidade de tokens aumente. Então, sem colocar mais dinheiro, eu tenho 10 mil, sem colocar mais dinheiro, eu aumento a minha quantidade de tokens, o que aumenta a capacidade de retorno. Por quê? Porque eu surfei uma aceleração. Vou te dar um exemplo. Surfei uma aceleração, vendi aqui, recompro aqui. Se este ativo faz esse movimento, eu tenho uma quantidade de tokens muito maior do que eu tinha anteriormente. Então, com os mesmos 10 mil, eu faço muito mais dinheiro. Eu tenho uma capacidade financeira muito melhor. Por quê? Porque eu tenho mais tokens.
mais tokens em um cenário bullish, mais grana. E se eu não quiser alocar neste ativo, realocar nesse ativo, eu posso olhar para outras opções. Aqui eu tenho uma opção, aqui eu tenho uma opção, ali eu tenho uma opção. A aula de caixa infinito está aqui na descrição, fala justamente disso. A gente gravou essa aula muito tempo atrás e ela é válida, ela é base da minha estratégia. Então confira porque ela também é extremamente importante. Mas aqui, SNX, quero comprar. Essa começa a ser uma faixa de buy zone para quem está interessado e entende que o projeto tem um potencial. DOT. Olha, para comprar DOT, você vai ter que ter um perfil ultra mega blaster agressivo. Por quê? Porque a gente está no limite desta linha de tendência de baixa, tá? E a gente teve uma queda monumental. Saiu de 3,24 para 0,60. Aquela queda do dia 10 ainda me deixa extremamente... Como é que eu posso dizer? Surpreso. Foi uma queda muito, muito forte. Foi uma queda oportuna para quem tinha caixa. E sim, eu não vou tirar que esta queda liquidou muita gente, mas quem estava na carteira spot e tinha caixa pôde aproveitar esses descontos. Então aqui é o seguinte, perfil ultra agressivo ou perfil conservador vai olhar para pelo menos um movimento como esse. Tá? Então a gente volta lá às 5,40. Poxa, mas tem que subir muito. É assim que é. Ou você tem paciência e é conservador, que as coisas não tem como você ser impaciente e conservador. Ou você compra nessa área limite aqui, DOT. Mas o ponto em que nós estamos, somente uma aceleração e um reteste desta área aqui de 3,75 ativaria um posicionamento para o conservador. Ondo, eu não sei se eu gosto exatamente deste ponto em Ondo, tá? Não sei, sinceramente. Deixa eu apagar isso aqui. Acho que eu tô vendo. Tem uma linha aqui. Temos uma linha de tendência. Deixa eu tirar isso daqui. Vou tirar isso daqui. Vamos mudar um pouco este desenho. Tá. A gente tem uma sustentação aqui. Certo? Bom, esta é a área de sustentação mais crítica. Se começar a perder 0,60 para Ondo, pode ficar ruim. Mas para o perfil agressivo, uma área de buy zone, um DCA nestas áreas pode acabar fazendo sentido. Se você quiser ser um pouco mais conservador, neste caso você terá que aguardar um movimento como este aqui. Rompimento e teste. Então você teria que aguardar até um rompimento de $1 de novo para buscar um fundo ascendente e aí sim poder se posicionar. Maravilha? Algo parece que está na mesma linha de sustentação. Deixa eu ver, tem uma linha de tendência de alta aqui, será? Vamos ver se faz sentido ou estou vendo coisas. Bom, aqui, seguinte. Essa é uma área de suporte. Acho que é plausível. 0,18, 0,16. Ainda é uma área de sustentação. Se você achar um ponto muito agressivo, o ponto plausível
será acima de 0,30. E seguindo, muitos me pediram a AVAX, que a gente analisou no passado e a gente tinha um desenho, rompimento e teste ou correção. A correção veio. Então, a gente ainda enxerga faixas dentro desta correção. Obviamente, são faixas mais extremas do que a gente estava considerando, por conta do contexto de tudo que aconteceu, mas este é um ponto que pode ser oportuno para o agressivo. Até 15 dólares, 14,50 é uma faixa de risco, mas ainda aceitável. Abaixo desses pontos, aí as coisas ficam extremamente perigosas. Então, para você que está buscando uma exposição, talvez essa possa ser uma faixa oportuna. Perfeito? Maravilha! Era isso que eu gostaria de te apresentar. Vamos acompanhar o Bitcoin em seu padrão de equilíbrio, de olho no que teremos nos próximos dias, principalmente atentos à quarta-feira, reunião do Fed. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.